estava vendo a sua live, quer dizer, eu acompanho todos os dias. Não perco uma, porque para mim é muito esclarecedor. Eu queria ter te conhecido pelo menos 5 anos atrás. Não teria feito tanta coisa na minha vida que me arrependo. Por causa de igreja. Tudo que o senhor está falando aí é uma verdade. Não tem o que falar. Eu vivi 30 anos na Madureira. A missionária Keila foi minha pastora. Não tenho o que dizer dela. O pouco tempo que eu convivi, porque não convivi muito, porque logo depois eles saíram de Campinas e foram para São Paulo e deixou o filho. O senhor não tem noção como que é um filho que é Samuel Neto. Ele é terrível. Ele é terrível, racista, cruel, sabe? Ele é uma pessoa que me metia medo, apesar dele ter a idade do meu filho, que ele tem 30 anos agora, o meu filho tem 28, praticamente a mesma idade, mas eu tinha medo dele. Ele passava coisas assim pra gente, na reunião de obreiro. O senhor não tem noção, o senhor não tem noção o que aquele garoto fazia com os senhores. Mandava calar a boca assim na hora, se não chegasse de gravata, às vezes vinha do trabalho e não chegasse de gravata, ele dava um esculacho na frente de todo mundo. Irmão, é muito terrível, sabe? Nesse dia da morte da mãe dele, que eu estava vendo ele lá do lado do caixão, nesse dia foi o único dia que eu senti dó dele. Porque ele idolatrava a mãe dele. Idolatrava, achava ela lindíssima, sempre falou, na frente de todo mundo. Ele idolatrava a mãe. E se eu parar para contar para o senhor um pouco, eu acho que eu levo o dia inteiro, a manhã inteira. O senhor tem produto para live, vamos dizer assim, para o resto do ano. Porque eu vivi. Meu esposo, ele era dirigente de congregação. Na época da pandemia, a gente não podia ir para a igreja, ele mandava fazer live dentro de casa, para poder dar um jeito de pegar o dinheiro do povo. Irmão, é muito triste. Eu vou falar para o senhor, infelizmente, é muito triste. A última pregação da missionária Keila, para quem conhece ela pessoalmente, se o senhor for ver, ela está com uma aparência muito debilitada. Ela está com um jeito muito cansado, olho fundo, ela está muito debilitada. Ela não era assim. Então eu acredito, irmão, que ela já vinha sofrendo de um cansaço físico, mental. Eu não posso dizer o que aconteceu porque eu não estava lá, mas que isso está muito mal contado, sim. Eu acredito, eu pensando, eu acredito, assim, que ela deve ter tomado remédio para dormir e acabou passando mal, que nem a minha cunhada aconteceu com ela. A minha cunhada aconteceu desse jeito aí. Ela tomou remédio, ela tinha depressão, ela tomou remédio para dormir, enquanto meu irmão estava trabalhando. Meu irmão já estava separado dela, mas ele cuidava dela. E ela tomou remédio para dormir, passou mal e levou para o médico. Quando chegou lá, o médico fez um procedimento errado e ela acabou falecendo. Então todos falam que ela se Não. Ela tomou um remédio para dormir, passou mal, foi para o médico e o médico cortou algo no pescoço dela que não podia. E ela acabou falecendo. Então, eu penso assim que aconteceu com a missionária Keila. Mas era uma mulher excelente, um pouco que eu convivi, ela transmitia paz, ela transmitia amor para a gente, e muito amorosa, ao contrário do filho, ao contrário do marido, que os obreiros têm medo deles. Ele tem medo, é uma pessoa muito ruim. O menino, porque assim que ele casa, ele já tem que engravidar.
Ele casou logo, já tinha que engravidar, porque tem que dar procedimento, o segmento, o ministério. E não pode tirar da família. Tem que ser um após outro. Saiu o pai, entrou o filho, que é o de Campinas. E aí, quando o filho sair, que ele deve ter os projetos dele para ir para outro campo, já deixa o filho, que ele tem um casal de gêmeos. Casal não, tem 2 meninos gêmeos. E aí, já vai deixando... Tem que tomar conta tem que tomar conta da igreja. E tem que ser a família, não pode ser outra pessoa. É a família. Então, tudo que o senhor fala aí, nossa, eu assino embaixo. Tem coisa aí que o senhor fala que parece que o senhor está vivendo no meio da congregação. Porque, gente, é triste demais. Eu sofri muito, meu esposo sofreu, a gente não tinha dia de nada, não tinha ir no aniversário, era de domingo a domingo. Agora, esse momento que a mãe morreu, ele estava lá em Orlando, a casa de veraneio, ele passa 3 meses, todo final de ano, 3 meses, o filho, e o pai estava em outro lugar, no exterior também. Então, eu estou falando de coisa que eu vivi e eu sei, foi 30 anos nessa luta, faz 5 anos que eu saí do ministério. Não dizendo que o médico dela, no caso, fez o procedimento errado. O que eu estou pensando é que ela pode ter tomado remédio para dormir e ela já passando mal, né, já não está bem de saúde, acabou passando mal e falecendo. É isso que eu penso que foi. Mas no caso da minha cunhada, ela tomou remédio para dormir, que ela queria dormir. E aí ela não conseguiu acordar, levaram ela para o médico, e o médico foi lá fazer procedimento e acabou ela falecendo. Deu no exame dela, depois um exame que eles fazem lá, no laudo lá, né? Laudo da morte. Aí constatou que foi um procedimento errado. A gente era umas pessoas insignificantes, né? Porque é aquilo, que você tem muito dinheiro, você tem um bom emprego, você é visto. A gente não, a gente era trabalhador normal e era dirigente de igreja, então a gente ia lá só prestar conta e levar o dinheiro da igreja, que é isso que importa para eles, mais nada. Então, o que o senhor coloca nas suas lives não é mentira. O que os irmãos falam. Essa última live que o senhor colocou aí, que o irmão estava falando, o pastor, gente, eu acredito assim, de olho fechado no que esse irmão está falando. Porque, irmão, eles não deixam você ser mais usado do que eles na igreja. Um exemplo, se você tem uma visão de Deus, ele não deixa você passar para a igreja. Porque eles acham que Deus tem que usar eles. Os irmãos ficam quietos. Não fala as visões que Deus dá para ele. Porque eles têm represária. E é muita coisa. É que eu não consigo me expressar bem. Eu não tenho aquela eloquência de me expressar. Mas assim, às vezes até me dá nervoso das coisas que eu lembro, as coisas que ele faz os irmãos passar. É muito constrangedor. É muita humilhação. Esse filho do Samuel Ferreira é pior do que o pai. Ele é terrível. Sabe uma pessoa terrível? Ele te humilha assim na cara dura. Ele passa por cima de você. Ele passa uma coisa ruim para mim. Então a gente viveu muitos anos nisso. Eu não sei, irmão. Acho que era Deus na minha vida mesmo, que eu permitia que os meus filhos fizessem faculdade. A minha filha se formou em psicologia, o meu filho fez TI, porque o incentivo deles é que a gente esteja na igreja. Hoje o senhor falou uma palavra que falou muito comigo, sobre os filhos ficam com raiva, meus filhos não querem nem saber de igreja, quando fala em igreja, eles ficam horrorizados, porque a gente era de casa para igreja, de igreja para casa, de casa para igreja, de igreja para casa, aí não tinha vida social, porque a igreja suga a gente,
Ele suga a gente era humilhado, você tinha que levar as pessoas para a igreja, você tinha uma quantidade de pessoas para levar para a igreja, tinha buzina, porque lá ficava na galeria, olha, igreja tal, trouxe tal pessoa, ai irmão, o que está acontecendo que você não está trazendo pessoas para a igreja? Porque a igreja mesmo, sede deles mesmo, não enche. Só enche as igrejas que é os campos que leva a igreja, quando vem o pai, né, o Samuel Ferreira, ou que tem alguma apresentação das pessoas grandes, ele quer que lote a igreja. Então aquilo que o pai fez no dia do culto de velório da esposa, é a mesma coisa que a gente vive. Eles fazem isso, tem que levar uma quantidade de pessoas, cada regional leva X, porque tem que lotar. Então aquilo ali foi tudo estratégia, não sei porquê, mas foi estratégia. Não tenho o que dizer da bispa, mas do pai e do filho, isso aí é notório. Eles são terríveis, eles são pessoas muito cruéis. Eu vivi. Conheço pessoas que até hoje estão lá. E é assim, se você vai falar, eles sabem que estão errados, mas não conseguem sair. Eles não conseguem. Às vezes fica até bravo com a gente. São muitas coisas. Tem coisas até, irmão, que a gente não pode falar porque não pode provar. Mas é assim, coisas muito sérias. Mas a gente não tem prova. Então a gente não pode nem comentar. Mas só de você saber, você já fica assim de olho em pé. Pô, se fulano fez aquilo, então ele fez isso também. Mas a gente não pode provar, né? Não posso dizer. Então, fala pro senhor, as coisas é muito mais feia do que parece. Muito mais feia. Mas pode passar meu áudio, irmão. Não tem problema, não. Eu não estou falando nenhuma mentira. As coisas que eu falo é verdadeira. As pessoas sabem que mas não conseguem sair, não conseguem se libertar, às vezes fica até com raiva da gente. E eles querem, o propósito deles é o dinheiro. Nada além mais disso, é só o dinheiro. Nada melhor para falar do que as pessoas que viveram lá dentro. E eu vivi. O Samuel Ferreira foi meu pastor, a bispa Keila foi minha pastora, e ficou o filho, que é o Samuel Neto. Esse, você olha para a cara dele no culto, dá medo de você sair correndo. Cara fechada, aquela arrogância, aquela prepotência. Aí ele faz crítica do cabelo do irmão que está em cima do púlpito, faz crítica do outro, da pele do irmão. E assim o povo leva na brincadeira, na risada. Por quê? Tem que ser bem visto, né? Para puxar a sardinha pro lado dele, para não falar outra palavra. Então, negócio é muito sério mesmo. Infelizmente, tem muitos irmãos sofrendo, muitos irmãos angustiados, muitos pastores tristes, e a gente não ganha nem um centavo. A gente tem que trabalhar, granjear, que nem a formiguinha, e levar para eles. Nada de ficar. Às vezes nem na igreja. Na igreja, na pandemia, o aluguel da nossa igreja era muito alto. Ele falou, você se vire, todo o dinheiro tem que trazer para cá. A igreja quase fechou.